Bem-vindo, sexto ano, mais uma aula de matemática e hoje vamos falar sobre o comportamento de empreendedor, nosso livro de oficina de negócio. Nos capítulos anteriores, vimos que a importância de ter atitudes empreendedoras, né, e propósitos claros, né? Quando temos uma atitude favorável, a ação empreendedora, isto é, traduz em comportamentos que impulsionam os nossos próprios, né, nossos propósitos. Então a gente vai observar um pouquinho, gente, um exemplo, né, de uma história, um exemplo da história de Luana. Então vamos acompanhar aqui a leitura, né? O seu propósito é participar de uma Olimpíada de Conhecimentos. Luana acredita que, se tiver dedicação e disciplina, poderá ter um bom desempenho. Ela também acredita que a melhor ferramenta para conseguir é ter uma rotina de estudos. Logo, ela tem uma atitude bastante favorável à sua participação, né? Com isso em mente, Luana procurou saber como poderia se inscrever na Olimpíada. Com a ajuda dos seus pais e professores, providenciou sua inscrição. Fez um cronograma de estudos com metas, né, diárias e semanais, sacrificando tempo temporariamente, idas aos cinemas, passeio com animais, etc. Pediu ajuda aos professores e colegas para solucionar os problemas em que tinha maior dificuldade. E tentava mais de uma vez quando não conseguia acertar uma questão, buscando dedicar melhor de si, Buscando dedicar o melhor de si. Ao final de cada dia, ela avaliava se tinha estudado o suficiente ou se havia atrasado alguma coisa. Luana sabia que Luana sabia que não vencer seria uma possibilidade, mas se preparou para isso. Ela conversou com seus pais a investir a sua inscrição em preparação, fazendo-os acreditar que mesmo não vencesse, que lhe seria uma oportunidade para avaliar e ampliar seu conhecimento. Então, gente, a gente vê um pouquinho a trajetória de Luana, certo? Ela tem aí traços, de comportamento empreendedores. A gente vai ver ao longo dessa aula aqui. Aí tá aí Luana, E vamos lá. Início de conversa. Gente, para início de conversa, a gente vimos diversas situações do dia a dia onde revela características, de comportamento empreendedores. Mas o que significa de fato? Vamos começar, gente, relembrando que as atitudes podem orientar comportamentos, Portanto, enquanto a atitude envolve crianças, sentimento e tendências, o comportamento é a ação em si. Assim, se uma pessoa tem atitude favorável diante de um projeto para recepcionar colegas novatos na escola, provavelmente seu comportamento será comprometer-se com a execução desse projeto, Então, existem as características de comportamento empreendedoras, O tal de CCE. Baseia-se em um conjunto de habilidades e competências de um empreendedor de sucesso, seja na vida pessoal, na vida profissional, ou seja, essas características foram criadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, e difundida no Brasil pelo Serviço Brasileiro de Apoio ao Microempreendedor, que é o SEBRAE. Aí eu tenho na tela, mostro para vocês, gente, 10 características, A primeira, busca de oportunidade de iniciativa, Então a gente vai ver o primeiro. Primeiro fala sobre busca de oportunidade de iniciativa. Gente, consiste em quê? Ser proativo, ou seja, antecipar situações e não simplesmente reagir a elas. Não esperar que as oportunidades caiam do céu, Tem que buscá-las enquanto elas aparecerem e aproveitar ao máximo. Aí o outro que eu tenho, persistência, Consiste em quem não desistir diante de obstáculo nenhum. Na busca de entender sempre que é necessário, fazer ajustes de planos, esforçar-se para ser bem sucedido. Então isso é a persistência, nunca desista, viu? Com Luana. Luana teve mais de uma vez, Luana tentava mais de uma vez que não conseguia resolver uma questão. O que ela resolveria? O que ela fez? Pedir ajuda quando sentia dificuldade. Então ela não desistiu diante da dificuldade, ela foi adiante.
O próximo que eu tenho, gente, é correr risco calculado. O que quer dizer isso, né? Consiste em assumir risco, mas não de qualquer jeito, com cuidado de avaliar as situações e estudar as possibilidades para reduzir a possibilidade de erro. O que foi que o Luana no texto fez? Para saber que não seria vencedora, né? Saber que ser vencedora era uma possibilidade, mas também sabia que a dedicação e a disciplina teria condições de atingir seu bom desempenho. Então Luana fez isso, né? Então, próximo que é o quarto, exigência de qualidade e eficiência. Consiste em que? Na disposição para dar o melhor de si, né? Aprimorando e continuamente as suas habilidades. O quinto item é o comprometimento, ou seja, consiste no sacrifício individual, na sociedade, na responsabilidade diante dos seus objetivos e das tarefas que lhes são confiadas, né? Nesse caso aqui, a Luana, gente. De acordo com o texto da Luana, o que cabe esse comprometimento dela? Luana sacrificou temporariamente algumas atividades de lazer em prol de sua preparação para a Olimpíada. Deixei ao cinema, e etc., entre outras coisas. Busca de informação. Consiste em estar sempre atualizado sobre o que acontece no cotidiano, né? Buscar não a maior número de informações, mas o máximo possível de informações. Aí eu tenho um 7, que é estabelecendo metas, que consiste em estabelecer objetivo, criar etapas para sua realização, determinar prazo para a realização de cada etapa, né? O que o Luana fez em relação a isso? O Luana estabeleceu metas diárias e semanais de estudo, né? Para ela conseguir o objetivo dela. Aí eu tenho o oitavo, que é planejamento e monitoramento sistemático. Consiste em o que, gente? Consiste em organizar tarefas, planejar etapas, prazos, com base em informações organizadas sobre o que você está realizando. Aí eu tenho persuasão e rede de contatos. Consiste em argumentar influência, né? Argumentar e influenciar também, gente, pessoas e articular com outros indivíduos para atingir o objetivo e mobilizar pessoas em torno de um projeto. E o 10º e último temos a independência e a autoconfiança. Consiste em valorizar a opinião dos outros, mas confiar sobretudo na sua opinião e na sua capacidade de realizar seu propósito, né? De determinação, autonomia e otimismo. Vamos falar um pouquinho sobre agora o tópico 4, que é a criatividade nossa de cada dia. Vamos falar um pouquinho, gente. Nessa parte aí, a criatividade nossa de cada dia continua nossos primeiros passos, né, no universo do empreendedorismo. Chegamos a um aspecto importante que quase sempre está relacionado à ação empreendedora, a criatividade, que é muito importante, nós temos que ter criatividade aí, né? No universo do empreendedorismo, a criatividade e a inovação caminham de mãos dadas, né? Uma está ligada à outra, cada um como se a primeira fosse uma espécie de combustível da segunda. A gente vai estudar como elas se relacionam entre si e com a noção de tecnologia. Podemos dizer que a criatividade foi um requisito para a sobrevivência da nossa espécie, permitindo-lhe criar meios de sobrevivência e ameaças naturais. Certo, gente? Vamos ver aqui para o início de conversa. De forma prática, gente, o que é criatividade? Qualquer pessoa pode ser criativa. Você se considera criativo? Né? São perguntas que ficam aí, né? Essas perguntas devem fazer parte de suas dúvidas neste momento. Porque, para tentar ajudar, temos de trabalhar a criatividade como algo, gente, característico de cada indivíduo. Ou seja, alguns possuem mais desenvoltura que outros em determinadas áreas de atividade, mas todos são criativos. Você já refletiu sobre o que são os autores das músicas que você mais escuta? Muitas vezes não é o cantor. Este, por sua vez, é apenas intérprete da canção, né? A criatividade musical para surgir para compositores de maneira espontânea. Mesmo ocorre com os escritores de romances, por exemplo, né? Muitas histórias podem surgir naturalmente e os resultados são milhares de exemplares vendidos. Então, a criatividade pode despertar na produção de um filme,
na hora de escolher um conjunto de roupas para uma festa, em jogada de futebol com os amigos ou reciclando utensílios que estavam deixando de lado. Então, gente, criatividade, gente, nada mais é que a capacidade de inventar a partir da imaginação. Né? Segundo os estudiosos da mente, né, a capacidade de criar que fica o ponto-chave para a evolução da nossa espécie. Na infância, o ser humano, gente, desenvolve inicialmente a capacidade criativa, isto é, capacidade de imaginar e produzir algo novo, ou dar sentido ou uso do novo ao que já existe. Né? O incentivo dos pais, convívio sociocultural e o diálogo, né, proporciona estímulo para esse tipo de desenvolvimento. Em geral, gente, há dois tipos de criatividade: o individual e o coletivo, né, que expressa apenas o indivíduo, meio social. Já o coletivo surge por meio de atividades entre os demais membros da sociedade. Ambos são importantes. Vamos falar, gente, podemos dizer que a inovação é o resultado útil e viável da ação criativa. Isso significa que a inovação ocorre em benefício de alguém, que pode ser um indivíduo, uma organização, uma comunidade, etc. Né? Para produzir uma inovação, gente, que não significa criar algo inédito, muitas vezes usa uma criatividade para melhorar ou restaurar algo que já existe, ou mesmo desenvolver novas formas de fazer algo. Por isso podemos dizer que é possível inovar em produtos, mas também em processos. Por isso, nem toda inovação é necessariamente uma invenção. Então, gente, né, vocês vão observar aqui que existe vou mostrar para vocês umas dicas, né, para poder dar nosso potencial, nossas criatividades. Né? Acredite no seu potencial criativo, busque novas experiências, nunca abandone suas ideias. Quando desejar realizar alguma atividade com criatividade, não realize cansado. Procure escrever tudo o que pensa durante determinada atividade. Momentos de lazer também é importante. Não desista diante de desafios, que é importante isso, gente, e pratique atividades físicas regularmente. Isso também é importante. Então, para a gente finalizar, gente, dei uma frasezinha, né? Nunca abandone suas ideias, mesmo que elas pareçam de imediato absurdas, certo? Então, gente, bom estudo para todos aí.